Graça e paz, igreja. Bom dia, né? É um prazer inenarrável estar aqui diante de vocês, mas ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga, né? Se você entende a responsabilidade que é segurar esse microfone e anunciar as verdades do Evangelho, não tem como vir para cá 100% tranquilo, né? Sem sentir isso, né? Mas confiamos que o Espírito Santo vai agir através de mim, se Deus quiser. Então, vamos hoje dar continuidade à série que iniciou no domingo passado, né? Uma série de exposição, que é a exposição do livro na íntegra de Colossenses. Na semana passada, o pastor já fez a introdução à série, explicou o contexto, né? Qual que era o problema que os colossenses estavam apresentando, que levou Paulo a escrever essa orientação que, pela graça de Deus, chega até nós hoje, para também nos orientar, porque os problemas que ocorreram com a igreja no início, muitos deles permanecem até hoje. A gente vê muitas igrejas que carecem do ensino, né, da palavra da verdade, a Escritura, né? Então, graças a Deus, pelo poder da sua vontade, esse texto sagrado chega até nós e, pela sua misericórdia, que eu possa ser usado para expor esse texto. Então, né, no primeiro sermão da série, né, o pastor pregou os versículos de 1 e 2, onde Paulo se apresenta como apóstolo, né, dá as suas credenciais, fala ali sobre Timóteo que está junto, né, e já dá algumas características já na sua apresentação sobre os colossenses, né, os fiéis, amados irmãos colossenses, né. E eu não podia começar o sermão de hoje sem comentar algo que me chamou a atenção no sermão passado, né? Abraão, Isaac, Jacó, Joe. Se você não ficou com vontade de ir para o céu agora, né? Aí vem o nome de Jesus, que com certeza, né, é supremo sobre todos os outros, né? Vai te dar vontade agora, então, né? Mas sem mais nenhum comentário desse gênero, né? Passamos então ao texto. Então, depois da assinatura de autoria ali da carta, indicando também a presença de Timóteo junto com Paulo, né, depois de saudar os santos e fiéis irmãos de Colossos, com a sua famigerada, né, a sua tradicional saudação greco-judaica, que é a graça e a paz, né, a gente aprendeu, né, o pastor citou o pastor Augusto Nicodemos, né, ele traz essa informação sobre essa junção, né, do que os gregos usavam e os judeus, né, então graça e paz, né. Inicia-se então uma sessão que vai do verso 3 até o verso 23 do capítulo 1 de Colossenses, que ela é dividida em 3 partes, que vai resultar também em 3 pregações diferentes, né? Então a primeira começo hoje, eu aqui, né? Na semana que vem teremos outra e mais uma dentro ainda dessa divisão, né? Que, segundo o pastor e professor de teologia no seminário teológico de Westminster, o pastor Gregory Bale, a primeira parte dessa sessão, ela trata-se de um agradecimento a Deus pela vida cristã dos leitores, né? Essa sessão que vai do verso 3 até o 23, a maioria dos teólogos nomeiam como uma ação de graças de Paulo pelos colossenses, né? Então esse primeiro trecho, né, essa sessão que é dividida em 3 partes, né, Paulo faz um agradecimento a Deus pela vida cristã dos leitores, né, reconhecendo os frutos genuínos, né? Esse trecho vai do versículo 3 até o versículo 8. Em seguida, né, que será o sermão da próxima semana, né, nós temos ali uma oração para que os colossenses entendam a vontade de Deus, né, e vivam uma vida digna do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho vai de 9 a 14. E aí ele finaliza essa ação de graças com uma doxologia e uma exaltação poética de Cristo, né? Uma exaltação que a gente costuma cantar aqui, né? Inclusive acho que cantamos na semana passada, né? Ele é a imagem do Deus invisível,
né? E aí segue ali do verso 15 até o 23. Só então, né, a partir daí, dessa introdução e dessa ação de graças de Paulo, é que ele passa a tratar efetivamente ali do assunto, né, vem o corpo da carta, ele começa a tratar efetivamente os problemas, né, que haviam ali entre os colossenses, daquela doutrina que estava um pré-gnosticismo, algo que vinha ameaçando ali a supremacia de Cristo, ou a doutrina da supremacia de Cristo. Em momento algum, a supremacia do nosso Senhor é ameaçada, né? Então, hoje fico eu encarregado desse primeiro trecho das ações de graças, né, que vai do verso 3 ao verso 8. Sem demora, passando então para a leitura do texto, na minha versão aqui, a NVI, né, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 3 ao 8, palavra do Senhor, né, para a instrução dos colossenses, que pela sua vontade chega até nós. Começando aqui no verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Até aqui. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua revelação especial. A Bíblia diz que a ciência, o discernimento, o entendimento de Deus era facilmente perceptível pelas coisas criadas, mas nós não conseguiríamos entender a profundidade da riqueza do ser de Deus sem a sua revelação especial. Ó Senhor, sem a Bíblia, sem as Escrituras, ela que é a autoridade sobre nós, Senhor. E desde o início, no Velho Testamento, ela aponta para Cristo como esperança de salvação. No Novo Testamento, Ele veio, Ele fez a sua obra e Ele é suficiente para salvar a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por essa salvação que nos está reservada desde o princípio, Senhor. Peço, Senhor, que a sua palavra seja pregada através de mim hoje, que sejamos instruídos e que essa instrução traga transformação e que a glória seja totalmente de Deus. Amém. Meus irmãos, para essa exposição, eu tomei a liberdade de fazer uma divisão, uma separação em 3 aspectos, ou 3 níveis de aprofundamento, de características de uma vida cristã, dentro da minha limitada experiência, né? Eu dividi nos aspectos que eu nomeei de visível, compreensível e incompreensível, né? Fez sentido para mim, né? Vamos ver se vai fazer sentido para vocês também, né? E aí, colocando esses 3 aspectos na figura de linguagem do Novo Testamento, os aspectos visíveis a gente vai chamar de frutos, são os frutos. Os aspectos compreensíveis é a semente que vai ser plantada, né? E o que é incompreensível, a nossa capacidade não dá conta, é a germinação. O que transforma essa semente em frutos, né? Então, entrando aqui no primeiro aspecto, já de cara, né, na frutificação, o aspecto visível que todos nós podemos ver, né? Vamos começar ali no verso 4 e o 5a. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então, tradicionalmente, as cartas de Paulo, né, elas sempre trazem um aspecto honorável, né, um destaque, algo que chama atenção, geralmente positivamente, né, a respeito do comportamento ou da evidência de transformação de vida dos destinatários, né, das pessoas que vão receber, sejam
os Colossenses, os Filipenses, enfim. Né? Para evidenciar isso, né, vamos passar um pouquinho aí sobre cada uma das cartas. Né? Na primeira carta dos Coríntios, né, Paulo menciona a graça que foi dada por Deus em Cristo Jesus. E aí ele diz, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda a palavra e em todo conhecimento. E aí ele segue a carta, listando ali, falando sobre os dons espirituais, né, que os corintianos tinham lá, né? Que não era jogar bola, né? Evidente, né? O Corinthians está mostrando isso aí já há algum tempo, né? Na carta dos Filipenses, Paulo dá graças pela cooperação que os filipenses têm dado ao Evangelho. Ele, talvez o anúncio, né, a predisposição em anunciar o Evangelho, né, não fica claro, né, mas eles têm uma cooperação, né, da parte dos filipenses. Aos irmãos de Tessalônica, ele cita o seu trabalho que resulta da fé, então talvez o serviço, né, um esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em Jesus. Então a gente enxerga já os mesmos 3 pontos, só que aqui em Tessalônica o foco ele é um pouquinho mais no trabalho, né, no esforço e na perseverança, não efetivamente na fé, no amor e na esperança. Né? Até aqui, então, né, aspectos sempre positivos. Não é sempre assim. Né? Se a gente pegar aqui o caso dos Gálatas, né, então, em casos que Paulo precisa tratar um problema que é mais crítico, mais complicado, mais delicado, mais preocupante, né, ou um problema que tem afetado de forma mais drástica, né, mais efetiva, a igreja, né, os leitores da carta, né, ele vai direto ao assunto, né, como no caso aí dos Gálatas, né. Lá em Gálatas 1:6, né, assim que ele faz a sua apresentação, né, ele já entra direto no cerne do problema dos Gálatas. Ele diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho. Então não chegou nem mudar de capítulo para Paulo já dar um tapa na cara dos Gálatas. Ele não esperou nada. Né? Evidenciando então que problemas mais graves necessitam de uma abordagem direta, já na jugular, né? Para evitar que se prolifere. Né? Então, podemos observar que quando o caso trata de um desvio da palavra da verdade, ou seja, uma palavra da mentira, né? Porque meia-verdade não existe, né? Existem mentiras com traços de verdade, né? A gravidade leva Paulo a bater, sem aviso prévio. Né? Tamanha a importância do verdadeiro evangelho. No caso dos Colossenses, então, Paulo menciona 2, possivelmente 3 frutos, né, que são evidências concretas de uma transformação de vida, de um desvio de rota, uma mudança de sentido e direção, o que nós conhecemos como conversão. Né? Então ele cita ali esses 3 frutos. Os frutos em questão são a fé, né, destacado ali no verso 4 e 5a, a fé em Cristo Jesus, ele enfatiza o em Cristo Jesus, o amor por todos os santos. Né? Então não é somente a fé e nem somente qualquer amor. Né? É uma fé verdadeira, porque ela é depositada em Cristo Jesus. E como resultado dessa fé, né, a dispensação do amor, o amor ágape, né, o amor fraternal, que é parte também do fruto do Espírito. Né? Então, todos nós temos fé em alguma coisa. Todo mundo, inevitavelmente, no mundo todo, tem fé em alguma coisa e ama alguma coisa. Né? Então não pode ser qualquer fé, não pode ser qualquer amor. Até mesmo o ateu mais convicto tem fé. Mas o objeto em que ele deposita a sua fé é o próprio conhecimento, é a ciência, ou seja, ele tem fé em si mesmo, no próprio discernimento da realidade. Né? Ou pior, né, às vezes ele não tem o desenvolvimento cognitivo para entender o que o cientista está falando e só achou bonito. E aí falou, não, isso aqui parece ser legal.
acho que eu sou ateu. Ele não tem nem convicção do ateísmo dele. Né? E aí é muito pior, porque aí ele deposita a sua fé em um terceiro. Né? Em um terceiro que, infelizmente, né, não vai levá-lo a nada. Ou simplesmente para participar de um grupo. É muito comum nas universidades, onde o ateísmo é visto como um pensamento crítico ou algo mais acima de nós, né, crentes, ainda algemados pela crença, né, eles entendem que o ateísmo é uma libertação. Né? Então, eles têm fé, mas é uma fé tola. É uma fé sem fundamento, em nada sustentável. É uma fé medíocre e, segundo as Escrituras, uma fé hipócrita. Porque se a gente ler o texto de Romanos 1, do 18 ao 22, a Bíblia afirma, né, a palavra da verdade afirma que, tendo conhecido a Deus, então eles conhecem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas nos seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Né? Também diz que esses homens suprimem a verdade pela injustiça. Então é uma escolha. Eles escolhem sufocar a verdade que eles têm nos seus corações para viver como lhes agrada. É uma escolha. Então é uma fé hipócrita. Porque eles sabem que a verdade é a verdade. Mas eles escolhem negá-la. Né? Mas aqui, né, a fé dos colossenses, destacada por Paulo, né, é uma fé diferente. Por quê? Porque é uma fé que produz transformação. É uma fé que traz salvação, não pela fé em si, mas porque ela é um meio, ela é o canal, porque ela é depositada em Cristo Jesus. Ela é fundamentada na rocha que é Cristo, o nosso Senhor. E por isso essa fé produz os frutos. Né? Como resultado da fé na pessoa certa, vemos o amor por todos os santos sendo destacado aqui também. Né? Nós tivemos um sermão no final da série dos 10 mandamentos, lá no ano passado. Né? Então, quem está na internet aí, volta aí alguns vídeos atrás, lá no canal, né? Você vai encontrar lá o sermão que resume ali todos os 10 mandamentos em uma palavra, que é o amor. Né? Então esse é o fruto mais evidente da transformação no coração de cada um de nós. Né? Amor, primeiramente a Deus, mas um amor que transborda e se derrama sobre os irmãos que estão à nossa volta, sobre o próximo, sobre todos. Paulo não especifica aqui nos Colossenses quais ações evidenciaram ou tornaram visível esse amor, qual era o procedimento dos colossenses para levar levar as pessoas a notar esse amor e esse amor chegar, né, até Paulo, né, porque ele ouve falar a respeito desse amor, e como nós vimos na semana passada, muito provavelmente Paulo estava escrevendo essa carta de Roma, né, muito distante ali dos colossenses, mas ele diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então, essa informação, numa época que era levada através do boca a boca, né, não tinha internet, não tinha como Paulo entrar lá no Instagram de Epáfras e ver, olha lá, eles estão fazendo ações, né? Não existia ainda. Né? Então, isso chegou até Paulo através do boca a boca, uma dificuldade de se levar. Então, somente as informações notáveis é que viajavam tamanha distância. Né? Em minha pesquisa, né, eu encontrei aqui mais 2 cartas, né, que Paulo ele também destaca a fé, o amor e a esperança. No mesmo procedimento de ação de graças aqui, na carta aos Efésios, né, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo diz: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas
orações. Então, mais uma vez, aqui a gente encontra os frutos da fé e do amor dos leitores de Paulo, aqui no caso, os Efésios. Né? Também na carta específica para Filemon, nos versículos 4 e 5, Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, falando aí a Filemon, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Está vendo aí? A gente está vendo um padrão se repetindo em pelo menos 3 cartas aqui, né? E na de Tessalonicenses lá, que o foco era um pouquinho diferente. Analisando aqui geograficamente, né, as igrejas que Paulo escreveu, né, a gente pega Filipos, Tessalônica e Corinto, né, elas ficam onde é a Grécia. Né? Roma continua na Itália, não mudou, né? Sempre foi lá, né? Então estava lá também. Agora, Éfeso, Colossos e Laodiceia, né, elas ficam no oeste da Turquia, ali, próxima ao Mar Egeu. Enquanto a Galácia, né, os Gálatas, né, eles ficam no miolão lá da Turquia. Né? Então, um pouquinho mais separado. Então, dada a proximidade geográfica dessas igrejas, né, pode-se imaginar, pode-se deduzir que talvez aquela região como um todo tenha sido influenciada por essa fé e por esse amor. Né? Dessa forma, não seria, na minha opinião, loucura imaginar que tenha havido uma transformação notável na região como um todo. Notável com certeza, né? Porque a notícia chegou lá em Roma. Né? Então, foi notável de alguma forma. Né? E levou aí Paulo a escrever a carta, e nas cartas de Efésios, Filemon e Colossenses, destacar esse amor, destacar a fé daqueles irmãos. Na continuação ali do verso 5, Paulo acrescenta, né? Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então, esse aqui é o possível terceiro fruto, né? A esperança. Né? E ele é a causa, né? A causa da fé, a causa do amor. Paulo diz que a causa é a esperança reservada nos céus. Que esperança é essa? Né? Aqui nessa carta a gente não encontra ali a resposta. Mas fazendo um paralelo com as palavras-chave, a gente encontra lá em 1 Pedro 1, do verso 3 e 5, e também na carta aos Coríntios, né, no versículo 15, uma descrição um pouquinho mais elaborada dessa esperança. Em 1 Pedro 1, do 3 ao 5, Pedro, não Paulo, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então aqui ele já descreve qual é a esperança que o Evangelho nos traz. A esperança é a ressurreição de Cristo, é a obra de Cristo, a obra salvífica na minha e na sua vida. Né? Em 1 Coríntios 15, Paulo também vai nos mostrar a mesma conclusão. Ele vai dizer, ele nos mostra que a esperança da nossa fé está na ressurreição de Cristo, que se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é inútil, vã é a nossa fé, e ainda estamos mortos nos nossos pecados. Se a esperança que temos em Cristo é somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Olha só, ficou claro qual que é a esperança do Evangelho? Não é para cá. A nossa esperança não é para este tempo. A nossa esperança não é para essa terra. A nossa esperança é a vida eterna que conquistamos através de Cristo Jesus.
Essa é a esperança do Evangelho. Se Deus fosse o mesmo que é hoje, mas não houvesse esperança de ressurreição, não tivesse enviado Cristo Jesus, ele não tivesse morrido, ou ele não tivesse ressurgido, ressuscitado, para ser mais exato, Deus continuaria digno de adoração. Ele continuaria. Ele ainda seria justo. Ele ainda teria todos os outros atributos e seria digno de adoração. Ele ainda seria o criador dessa realidade, desse mundo. Mas muito provavelmente nós não o adoraríamos, se não houvesse a esperança da ressurreição. Ou seja, até mesmo a minha adoração, a nossa adoração, tem fundamento na esperança de, pela graça de Deus, recebermos, ainda que sem merecimento, uma recompensa, uma herança. E isso diz muito sobre nós. Mas diz ainda mais sobre Ele. Diz mais sobre Deus, sobre a sua graça, como graciosamente Ele salva pecadores, indignos, de tamanha graça. E isso traz glória para Ele. Ficamos muito felizes que seja assim, né? Que mesmo sem merecer, né, somos gratos que Ele nos salve, apesar de nós. Nós cantamos aqui, apesar de nós. A salvação dele é derramada, apesar do nosso mau procedimento. Porque se a minha salvação dependesse 1% que seja dos meus próprios méritos, da minha própria capacidade de não pecar, meu querido, acende a churrasqueira que eu estou chegando a galope. Né? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de pecados. A nossa mente, ela constantemente está tentando nos puxar de volta para os maus pensamentos. E nós temos que lutar contra isso. Temos que negar a nós mesmos. Esse é o desafio diário do cristão, que nos pega todos os dias. Bendito, todo dia. Né? Não dá um descanso, pelo amor, né? Enfim. Isso traz glória para Ele. Né? Então a esperança, a fé, o amor, que são mencionados nesse primeiro dos 3 pontos, né, nos frutos, e aqui já entrando no aspecto compreensível, né, que seria a semente que gera esses frutos, que são encontrados aqui no texto de 1 Pedro, no texto de Coríntios e na própria carta aos Colossenses, a gente vai encontrar na parte B do versículo 5. Né? Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês, né? Pegando ali um pedacinho do versículo 6. Né? Então aqui entendemos o porquê das duras palavras aos Gálatas. Né? Paulo chama o Evangelho de palavra da verdade. Essa é a razão da esperança, da expectativa, da confiança. As boas novas de Cristo Jesus, o Evangelho da graça de Deus. Essa é a semente necessária para que haja frutos. Né? De forma que um evangelho diferente, um outro evangelho, só pode conduzir a frutos diferentes. É ilógico, não podemos plantar sementes de maçã e esperar que nasçam bananas. É inconcebível, é impossível. Né? Os frutos de arrependimento, a fé salvífica, só pode ter origem no verdadeiro evangelho, na palavra da verdade, nas boas novas de salvação que apontem Cristo como centro da fé. Qualquer outro evangelho antropocêntrico, que tem o homem no centro, que tem o foco no seu próprio bem-estar para essa vida, em detrimento da santidade, em detrimento da obra de Cristo, ou que foque no possuir, em ter, na prosperidade, como evidência de uma bênção de Deus, ou algo mais sutil,
Basta que Cristo não seja o centro. Basta um evangelho que coloque Cristo um pouquinho de lado, que divida a glória de Cristo, divida os méritos de Cristo, o atribua a anjos, ou a santos, a um pontífice, ou a um autodenominado apóstolo também. Toda a autoridade e glória de adoração que é de Cristo. Basta que seja assim para ser anátema. Na continuação de Gálatas, no versículo 8 do capítulo 1, Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema, que seja haram. O falso evangelho, ele é nocivo, ele é pior do que a pior coisa que pode vir sobre a congregação, que pode vir sobre a igreja, um falso ensino. Recentemente, inclusive, o pastor Jonas Madureira, fez uma exposição, uma pregação, onde ele diz que o ataque, o desvio, o falso evangelho, ele é muito pior do que os ataques e os atentados contra a moralidade do verdadeiro evangelho. Por quê? Para os desvios morais do evangelho, nós temos o evangelho. Para apontar o erro, para tratar essas falhas e desvios de caráter moral. Um idólatra, um imoral, um mentiroso, um adúltero, tem o evangelho para denunciá-lo. Tem um evangelho para constranger, para corrigir. Para que por ação do Espírito possa gerar o fruto do arrependimento. O evangelho, esse é o poder do evangelho. Mas uma vez que esse evangelho é perdido, que a palavra da verdade se torne palavra de mentira, não há arrependimento. E, consequentemente, não há conversão. O verdadeiro evangelho nos traz esperança, e por causa dessa esperança reservada no céu, os frutos são gerados na vida daqueles que foram transformados pelo verdadeiro evangelho. Podemos ver isso aqui, porque Paulo continua dizendo, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. O verso 6, ele nos mostra que o fruto do evangelho, bem como o seu crescimento, já naquela época, atingiam todo o mundo. Evidente que a gente não pode pensar todo o mundo aqui, no sentido do mundo todo. Ali ele quer dizer o mundo conhecido e muito provavelmente o Império Romano nos seus limites máximos. Mas repare, a ênfase que eu quero dar aqui é a ênfase no este evangelho. Não é qualquer evangelho e nem pode. Porque este evangelho que ele está dizendo aqui, ele está frutificando em todo o mundo. E ele reconhece esses frutos. Ou seja, em uma escala global, os frutos são visíveis. A semente do evangelho vai frutificando. E em Fatos de Razão, ele diz o porquê desse evangelho frutificar. Ele fala aqui. E ele traz um paralelo local para os colossenses, para explicar o porquê da frutificação desse evangelho. Continuando, como também ocorre entre vocês. Desde o dia, então ele faz um marco temporal aqui, ocorre entre vocês desde o dia que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Vemos aqui então que os colossenses, eles ouviram essa palavra da verdade, não de Paulo, mas através de Epáfras. E Paulo chama aqui Epáfras de amado cooperador, fiel ministro de Cristo. E aí o interessante aqui é que a palavra traduzida aqui como ministro é a palavra diáconos, que na maioria das vezes na Escritura ela é utilizada como servente, um serviçal ou um servo, servo de Cristo, traduzido aqui como ministro. E isso nos mostra que realmente os colossenses já são frutos da pregação de terceiros.
é comumente aceito que Epáfras tenha, sob a orientação de Paulo durante o seu ministério em Éfeso, fundado as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Os teólogos aceitam essa afirmação. Então a gente vê que a carta aos Colossenses já retrata que uma época que, naturalmente, para que o evangelho tenha escala global, eles sejam frutos dos frutos. Certo? São resultado do ensino dos apóstolos de forma indireta, através de outros mestres guiados pelo Espírito Santo. Também. Quase um esquema de pirâmide. Né? Só que aqui é uma pirâmide do bem, né? Não é Rinodê, não é nada dessas coisas. É o evangelho sendo propagado por todo o mundo antigo, né? E chegando, graças a Deus, até nós. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse trecho é na origem desses frutos. Quando essa semente começa a germinar. Paulo diz aqui, desde o dia que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E aí as palavras-chave dessa sentença, né, ouviram, entenderam, parece-me que o texto não quer dizer meramente o que aqui em português essas palavras normalmente possuem, né, de sentido, né, o sentido que elas nos remetem. Né. Não é um mero ouvir, nem um mero entender. Porque muitos outros ouviram a pregação e podem até ter entendido o que a doutrina afirma. Pode ter entendido as palavras de Paulo. No entanto, essas palavras não germinaram. Não geraram frutos de arrependimento. Não houve conversão. É plenamente possível alguém ouvir essa pregação ou qualquer uma das pregações que estão lá no YouTube, entender o que está sendo dito e achar que é balela. É plenamente possível. Então não basta somente o sentido que elas aparecem aqui, ouviram e entenderam. E aí nesse ponto, já iniciando o terceiro aspecto que é incompreensível para nós, a germinação, né? Por que pessoas com vidas, histórias de vidas semelhantes, características de pensamento semelhantes, criação semelhante, às vezes irmãos, eram os mesmos pais e mães, passaram pela mesma criação, ouvem a mesma palavra, entendem o que está sendo dito, entendem a doutrina, mas esse entendimento, para uma é convertido em crença e para outra não. Como que se explica isso de forma lógica? A mesma semente jogada no caminho frutifica em um solo e não frutifica em outro. Temos aí a parábola do semeador que nos conta isso. Né? Mas dentro do texto aqui, analisando o original, parece-me que o sentido de ouvir e entender ou conhecer, em outras traduções, tem algo além. Vai além do sentido que a gente conhece. A palavra ekosat, não sei se a pronúncia está certa, não sou um grego, né, fluente, né, já traz aí a ideia de compreensão, além de uma ideia de continuidade. Então, o ouviram poderia ser traduzido plenamente por têm dado ouvidos. Não é somente ouvir, entrou aqui e saiu. Eles têm dado ouvidos. E uma ação contínua, ou seja, uma exposição, eles participam continuamente do ensino. Né? Eles têm dado ouvidos ao Evangelho. É algo além de meramente ouvir. E a palavra epignote, que a NVI traduz como entenderam, traz também aí a ideia do reconhecimento. Olha só, não é só entender. Né? Então, eu entendo e reconheço Cristo. Eu entendo e reconheço a sua obra. Eu entendo e reconheço como verdade absoluta a palavra da verdade, o Evangelho. Então, aqui nós temos o reconhecimento. O termo verdade, né, que é atribuído à pessoa de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqui
esse mesmo termo em Colossenses é atribuído ao Evangelho como palavra da verdade, esse termo é absoluto. Ele é absoluto. Não existe meia-verdade, não existe meio-evangelho, já falei. Existem mentiras com traços de verdade. Mas a verdade ela é absoluta, ela é uma só. O nosso tempo, ele relativiza a verdade. As pessoas dizem que você precisa encontrar a sua verdade, né? O seu coração vai te apontar essa verdade, mas o seu coração é enganoso, é falho, é caído. Ele vai te apontar 1.000.000 de mentiras. Pode ter certeza disso. Se o seu coração for igual ao meu, né? Não agora, né? Agora o meu coração foi transformado. Agora sim, agora a verdade universal, a verdade absoluta impera na minha vida com a graça de Deus, né? Então, a partir desse reconhecimento, nós somos conectados a Cristo. Segundo o pastor Bale, né, a relação vertical com Cristo, ela está inextricavelmente, e aí, calma, né, inextricável quer dizer que não existe a possibilidade de separação, ela está misturada, emaranhada, né, de forma que a gente não consegue separar. Então voltamos agora ao inextricável, né? A relação vertical com Cristo está inextricavelmente ligada à relação horizontal com os meus irmãos, com os cristãos. A primeira sempre dá origem à segunda. Uma atitude de fé em Cristo produz uma relação de amor para com o meu irmão. Eu apontei para o meu irmão de sangue, mas é para cada um de vocês, né? Para cada um de vocês que são feitos meus irmãos através da obra de Cristo. Um laço de sangue que não é meramente o meu ou o seu sangue, é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que nos une. De forma inextricável. Agora eu vou usar, hein? Somos indivisíveis. Se fomos transformados pelo verdadeiro Evangelho, nós estamos unidos com um laço eterno. Isso é maravilhoso. Imagina só a eternidade com o Joe. Eu falei que eu não ia, né, por esse caminho e voltei, né? Enfim, né? Volta esse coração aqui, né? Vamos lá. E aí, eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Eu não estou dizendo que não, né? Na verdade, sim, o entendimento, o estudo, o aprofundamento, o conhecimento da doutrina, das doutrinas do Evangelho, eles são importantíssimos, né? Na verdade, o primeiro versículo da próxima exposição, e aí eu peço perdão ao Eliezer que eu vou emprestar o versículo 9, né? Paulo, ele ora, ele diz orar continuamente para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E na exegese da palavra sunesis, traduzida como entendimento no versículo 9, né, aqui sim, é um entendimento inteligível, um insight, aí ó, para ficar, né, atual, né? É um ajuntar na mente, né, um discernimento prático e intelectual. Ou seja, é importante estudar, né? É importante saber. Mas, pelo verso 6, na tradução ali do verso 6, não parece ser só isso. Nós precisamos estudar para a gente não cair no mesmo erro do ateu sem convicção, que ele acredita na palavra de outro. De repente você pode falar, eu sou crente. Por quê? Não, porque o cara fala tão bonito, cara, né? Acho que deve estar certo isso aí, né? Se você não tem convicção, não tem aptidão para dar razão à sua fé, é perigoso isso. Pode ser que você esteja vivendo um falso evangelho, que você seja um falso crente, que você tenha sobre si uma capa de santidade, mas que por dentro você ainda está morto nos seus pecados. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Seria muito melhor você saber o destino que você tem de ir para o inferno, estando lá no mundo, do que dentro da igreja, achar que vai para o céu e no último dia, Deus olhar para você e falar, não te conheço.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso vai ser as últimas coisas que você vai ouvir. Então é importante conhecer, dar razão à nossa fé. Sermos verdadeiros crentes, sabermos o que nós professamos. É imprescindível. Não é o mais importante. O mais importante é a transformação de vida. É o entendimento, sim, mas um reconhecimento real de que Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Se não fosse importante o estudo, Paulo não pediria por isso na oração do verso 9. Não seria alvo de oração contínua de Paulo, né? Mas no verso 6 ele mostra que isso não é o suficiente. Entender o Evangelho de forma lógica, compreender a sã doutrina, pode te fazer um erudito, pode te fazer um teólogo, pode te colocar num pedestal, de repente, pedestal construído no seu próprio coração. Mas é reconhecer Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, entregar a vida a Ele é que faz de você um filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo dos novos céus e da nova terra, a esperança que temos no porvir. É isso. E, enfim, chegamos no aspecto que é incompreensível dessa germinação. E aí eu vou usar uma figura de linguagem para tentar explicar isso, né, em termos externos, né? Eu afirmo que nós somos escravos das nossas crenças. Nós não temos o poder de determinar em que nós cremos. Não está em nós esse poder. Eu não consigo chegar aqui na frente de vocês e decidir por mim mesmo acreditar que a Terra é plana, por exemplo. Não consigo. Pode vir aqui um terraplanista, ele não vai conseguir, né? Mas ele pode tentar argumentar para me converter para o terraplanismo, né? Se algo não mudar internamente nas minhas crenças, eu vou continuar afirmando que a Terra é redonda, por mais que os argumentos, não são, tá? Mas por mais que os argumentos da Terra plana pareçam convincentes, né? Pensou, né? Virar convertido à Terra plana. De forma semelhante, né? Durante essa exposição, essa pregação, em momento algum eu tenho a pretensão de converter ou de convencer você através dos meus argumentos. Nenhuma. Não está em mim. A preocupação do pregador, a minha preocupação nessa situação, é de que a palavra da verdade seja anunciada. Que a verdade absoluta do Evangelho é ela quem vai penetrar no coração do ouvinte, é ela que vai penetrar no entendimento, e o Espírito, se lhe aprouver, agirá no seu convencimento. É por isso que toda essa exposição, todo esse trecho que eu preguei, né, do verso 4 até aqui o verso 7, né, propositalmente eu pulei o verso 3. Ninguém nem notou, né? Comecei já do verso 4. Porque se a gente analisar o verso 3, antes de expor e falar sobre a fé em Cristo Jesus, sobre o amor, sobre a esperança, ele começa dizendo: sempre agradecemos a Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E aí sim ele cita os frutos. Paulo agradece a Deus. Paulo não parabeniza os colossenses. Vocês são os bichão mesmo, hein? Né? Paulo não dá um tapinha nas costas de Epáfras, né? Porque a glória é de Deus. A glória não é de Epáfras, a glória não é dos colossenses. Pelos próprios frutos, a glória não é deles. Porque os frutos não são deles. Os frutos são gerados a partir da palavra da verdade e a partir desse reconhecimento. É a verdade absoluta do Evangelho que vai penetrar nos corações dos ouvintes. É quando nós pregamos a palavra da verdade que algo miraculoso acontece. É Cristo que nos reconcilia com Deus. É o Espírito
que nos faz reconhecer a palavra da verdade como verdade. É Deus quem preparou as boas obras para que nós as praticássemos. A obra da graça de Deus, a esperança que nos é reservada, o fruto do Espírito, a minha aparente decisão de seguir a Cristo, nada disso é meu, nada disso é seu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A minha conversão é para a glória dele. Os meus frutos de arrependimento são para glorificá-lo pela misericórdia dele, pelo perdão que ele nos dá. As minhas boas obras são para glorificá-lo pela ação dele em mim, pela minha união com Cristo. A minha recompensa imerecida, a vida eterna, a nova Jerusalém, o corpo glorificado, é para a glorificação da graça dele. Por isso que um dos gritos da reforma é: o só lhe deu a glória. Está aqui. A glória é somente dele. Não é de Epáfras, não é de Paulo, não é dos Colossenses, não é dos 12 apóstolos. Eles nada poderiam fazer se Jesus Cristo não tivesse vindo. Essas pessoas escolhidas, apesar de quem eram, falhos, pecadores como eu e você, não poderiam fazer nada por nós. Se o nosso Salvador, Jesus Cristo, não tivesse vindo, não tivesse vivido uma vida sem pecado, não tivesse morrido a morte que era para eu e para você morrermos, como punição dos pecados que nós ainda merecemos. Ainda merecemos. No entanto, a sua graça, o sangue de Cristo propicia esse pecado e desvia a ira de Deus de sobre nós. Nós aprendemos hoje que aqueles que não reconhecem a Cristo ainda estão debaixo dessa ira. E isso é triste. Isso é triste. Não foi Paulo, não foi Epáfras, não foi os Colossenses, foi Deus. Foi o Santo Espírito de Deus que, através deles, apesar deles, mas por meio deles, fez eles frutificarem. Na continuação, no último verso, verso 8, Paulo aponta Epáfras, como quem falou do amor que eles têm no Espírito. Então aqui mais uma vez, no primeiro verso ele dá graças a Deus, e no último verso ele fala que o amor que eles têm, aquele fruto que é visível, ele está no Espírito, está enraizado no Espírito. Então o amor dos Colossenses, ele é fundamentado no Espírito. Meus irmãos, não vivam uma vida autocentrada, centrada em vocês mesmos, pensando somente nos seus problemas aqui da terra. Coloque Cristo no centro. E o que nós podemos aprender aqui com Paulo, algo muito importante, é que a obra de Deus realiza em nós, ela faz com que sejamos gratos e nos alegremos com o progresso espiritual dos nossos irmãos. Eu tenho que ficar feliz porque o meu irmão está progredindo na fé. A obra que Deus realiza em nós faz com que nós oremos pelo progresso espiritual dos outros. Toda essa ação de graça é uma oração de Paulo agradecendo pelos seus irmãos colossenses. Se o nosso objetivo é a glória de Cristo e não nós mesmos, a gente vai ficar feliz quando os frutos de outros são evidentes. Quando a pregação de outro frutifica. Os frutos evidentes dos nossos irmãos devem nos trazer felicidade. Porque esses frutos glorificam a Deus.
Não tem espaço para inveja. Não tem espaço para ciúmes. A glória é de Deus. Mesmo os frutos do meu irmão, os méritos não são dele. A glória é de Deus. E tudo nessa realidade, tudo no cosmos é para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus. A realidade na qual estamos presos, o cosmos, tudo que existe glorifica Ele. E até mesmo no final de todas as coisas, o final de todas as coisas trará a glória para Cristo, para Deus. De um jeito ou de outro, todos nós no final glorificaremos a Deus. A Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor. Alguns vão glorificar a Deus pela sua misericórdia, pelo perdão dos pecados, pela herança que vai receber. Outros o glorificarão da forma mais triste possível, por sua justiça sendo derramada sobre a cabeça deles. E, no entanto, Deus será glorificado na destruição, quando todos os inimigos estiverem debaixo, quando forem estrado dos pés. É o que a Bíblia diz. É forte, mas é a verdade. E porque eu amo você, porque eu amo cada um de vocês, eu preciso anunciar isso. Eu preciso anunciar toda a verdade, não só a parte que te satisfaz. Através do Evangelho, através da palavra da verdade, descobrimos a verdade e, uma vez convertidos, reconhecemos o senhorio de Cristo. E é o sangue de Cristo que faz propiciação, remove a ira de Deus que estava sobre nós e nos une a Cristo. Ele é o pontífice, ele é a própria ponte. A ponte que está em cima do abismo que separava a humanidade de Deus. É Jesus Cristo. De forma que a única forma de podermos chegar até Deus é cruzarmos essa ponte, é seguirmos no caminho, Jesus Cristo. Unidos uns aos outros em amor, como corpo de Cristo, aguardando a consumação dos séculos, o retorno do Rei, o dia em que nossa esperança não estará mais no céu. Na verdade, ela nem será mais esperança, porque Ele estará concreta e definitivamente entre nós para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, é isso que aguardamos. E enquanto esse dia não chega, nós participamos da ceia do Senhor, anunciando a sua obra até que Ele venha. Até que Ele venha, para a glória de Deus. Amém.